Investigação não é condenação. E todo aquele que é investigado ou acusado tem direito de defesa. A Globo, por exemplo, já foi alvo de dezenas de autos de infração aplicados pelo Ministério da Fazenda e outras infrações que passam por análise neste momento. Em 1996, em parceria com o banqueiro Arthur Falck, a Globo criou o Papa Tudo, uma espécie de bingo virtual. Os bilhetes eram vendidos nos correios e casas lotéricas. Prometiam prêmios milionários ou dinheiro de volta no fim do ano. Globo e você, tudo a ver. A garota propaganda era a embaixadora do Unicef no Brasil, o Fundo Mundial para a Infância e Adolescência, e rainha dos baixinhos, Xuxa. Você pode ganhar prêmios milionários para ter um Natal diferente e também ajudar a fazer muita gente feliz. Os cofres da emissora carioca ficaram abarrotados com dinheiro dessa loteria. Mas depois de algum tempo, os prêmios milionários deixaram de ser pagos. Arthur Falck chegou a ser preso. Até hoje o processo está parado e a Globo, misteriosamente, nunca foi processada como parte do esquema do telebingo Papa Tudo. Papai Noel, o seu Natal milionário. Mistério também na compra do Projac, o centro de teledramaturgia da Globo. Para a construção do seu complexo, a empresa pediu emprestado 40 milhões de dólares dos cofres públicos, um ato ilegal. Como permissionária de um serviço público, a empresa não poderia obter o empréstimo. Foi o que determinou o parecer técnico do próprio banco. Mesmo assim, o dinheiro saiu dos cofres da Caixa para os cofres da Globo. Foi uma grande maracutaia, não apenas em relação ao financiamento para a construção do Projac, como também a ocupação da área. Quando vemos aí hoje choque de ordem aqui, choque de ordem ali, tirando o pobre onde o pobre está, lá a ocupação também foi irregular. Na última terça-feira, dia 11 de agosto, começaram os ataques desesperados da TV Globo. O principal jornal da concorrência chegou a exibir uma reportagem de 10 minutos e usou esse tempo raro nas televisões para definir como quadrilha os líderes de uma das mais importantes instituições evangélicas do mundo. Na reportagem, a Globo mostrou imagens ilegais gravadas 3 anos atrás durante um culto da Igreja Universal em Porto Alegre. Desrespeitou a liberdade de manifestação religiosa dos evangélicos. Um produtor da emissora também se passou por fiel no Rio de Janeiro para invadir um templo da igreja. Ele usou uma câmera escondida, mas as mesmas imagens podem ser vistas em programas religiosos exibidos nas madrugadas da Record e no horário nobre de outras emissoras. A Globo voltou a ser preconceituosa e insinuou que a doação espontânea é roubo. As pessoas, elas têm que contribuir com a igreja onde elas frequentam. Os católicos não contribuem? Então todo mundo contribui com a sua igreja, eu acho que não há problema algum. A Bíblia diz que todo aquele que crê deve pagar o dízimo. Então, se a pessoa crê na palavra de Deus, ela tem que fazer a sua parte. O Império das Comunicações de Roberto Marinho é construído com apoio da ditadura. Passados 40 anos desde o golpe militar, as organizações Globo, agora nas mãos de Roberto Irineu Marinho, João Roberto Marinho e José Roberto Marinho, mais uma vez precisam da generosidade do governo. Este homem participou dos bastidores do golpe militar de 64 e ocupou um cargo chave no regime. Não é muito de falar, mas quando fala, expõe as vísceras de um período vergonhoso da história do Brasil. Ele concedeu uma entrevista exclusiva ao repórter Record. A Globo, ela recebeu um certo apoio governamental para implantar a sua rede. Euclides Quanto de Oliveira foi ministro das Comunicações no governo do general Ernesto Geisel. Roberto Marinho apoiava o regime e decidiu peitar o ministro para obter estações de TV. Por lei, ninguém poderia ter mais do que 5 estações.
Mas o magnata da Globo queria muito mais. 2 dos filhos dele quiseram participar de concessões lá no interior de São Paulo. No interior de São Paulo. Só que isso iria romper o número. Então eu disse que não. Nós vamos contar, quer dizer, a família inteira é uma coisa só. O ex-ministro revela que Roberto Marinho tinha interesse em ampliar seus negócios até Belém, Manaus e Campo Grande. O dono da Globo não media esforços para dominar o território nacional. Mas Euclides, um técnico, era contra conchavos. Em outras palavras, não se dava favorecimento a políticos ou favorecimento político. Não. Euclides Quant não se rendeu às artimanhas de Roberto Marinho. Não, logicamente, que ele não deve ter ficado satisfeito comigo. Teve tanta gente que não ficou. Na transição para o governo seguinte de João Batista Figueiredo, Euclides Quant foi afastado. A Globo até pouco tempo tinha o monopólio da comunicação no país. E quando uma empresa tem o controle absoluto da informação, os telespectadores só conhecem um lado da história. Mas isso está mudando. A história da Rede Globo é recheada de casos nebulosos. No topo da lista está a até hoje mal explicada compra da estação em São Paulo. Essa história começa na década de 50. Na época, Oswaldo Ortiz Monteiro era o principal acionista da TV Paulista e decidiu vender a emissora. O empresário Vitor Costa Petralha foi o comprador. Só que ele não chegou a ocupar a cadeira de presidente. Vitor morreu antes da transferência ser realizada, ou seja, no papel tudo ficou como estava. A família de Oswaldo Ortiz Monteiro permanecia como proprietária da TV Paulista. Isso no papel, porque na prática não foi o que aconteceu. A emissora ganhou um outro dono. Foi o filho de Vitor Costa quem assumiu o comando da TV Paulista. E foi ele que em 1964 vendeu a TV Paulista para Roberto Marinho. O chefão da Globo comprou a emissora de um homem que não era dono dela. Este jornalista confirma toda a história. Carlos Newton conta que a investigação da compra da TV Paulista começou no final dos anos 90, depois da morte de Oswaldo Ortiz Monteiro, o dono de fato, que não chegou a formalizar a venda para a família Costa. Os herdeiros começaram a manusear os documentos e descobriram que não havia nenhum documento sobre a venda da TV Paulista para Roberto Marinho. Eles então procuraram a TV Globo e pediram que a TV Globo exibisse os documentos. A TV Globo não os atendeu. Eles então vieram ao Rio de Janeiro e entraram com um processo, uma ação de exibição de documentos que comprovariam a compra da TV Paulista por Roberto Marinho. Os contratos entregues pela Rede Globo foram levados para perícia. O resultado? Todos os documentos eram falsos. A família Marinho apresentou termos de transferência dos donos da TV Paulista. Um festival de erros grosseiros. Repare, os papéis foram assinados em fevereiro de 77. Nesta data, a TV Paulista já não existia mais. Chamava-se TV Globo. E o curioso, 2 nomes que aparecem nos termos já haviam morrido no ano da assinatura, como mostram as certidões de óbito. Se estavam mortos, como é que assinaram? Para justificar a transferência, os contratos foram assinados por Luiz Eduardo Borghetti. Borghetti era funcionário da Rede Globo e, pelo documento, ele teria recebido dos proprietários da TV Paulista o comando das ações. Tudo isso realizado por meio de procurações fraudulentas. Vamos às provas. Primeira fraude. O uso do SIC, que hoje chamamos de CPF.
Os documentos foram assinados entre os anos de 53 e 64. Mas esse sistema só foi criado pelo governo em 1969, 5 anos depois. Segunda fraude. Os 3 documentos, com datas diferentes, foram datilografados com a mesma máquina de escrever. Só que a máquina usada nesse documento de 1953 só seria criada no começo dos anos 70, 20 anos depois. Terceira fraude. Os documentos que transferem todos os poderes a Luiz Eduardo Borghetti, funcionário da Rede Globo, não teriam sido assinados pelo dono da TV Paulista.